Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Esses dois textos últimos que nós escutamos de Isaías são daquela parte que é chamada de Apocalipse de Isaías, aonde ele vai dar um anúncio de esperança, usando também figuras que são próprias de uma literatura apocalíptica. Então assim vai dizer o profeta: o caminho do justo é reto e tu aplanas a estrada do justo. Então que Deus é aquele que está aplanando a nossa estrada para que nós possamos percorrer. Se Deus não faz isso, nós não conseguimos com as nossas próprias energias aplanar esse caminho. Nós precisamos percorrer esse caminho, mas que não somos nós recebemos a graça do Senhor e nós devemos colaborar sim, mas não somos nós que fazemos isso sozinhos. Sim, no caminho dos teus juízos esperamos em ti, Senhor. É uma bela oração que faz o profeta. Quando o teu nome, para a tua memória, volta-se o nosso desejo. Quando vem a noite, anseia por ti a minha alma. Então, aquilo que também no Salmo nós encontramos. Então, que o profeta sente esse desejo tão grande de estar com o Senhor, que mesmo de noite ali está ansioso por esse encontro. O salmista vai dizer até da sua insônia, que Deus o acorda para que ele possa unir-se ao Senhor, ter saudades de Deus. Há de dar-nos a paz. No meio do sofrimento, um sofrimento que está acontecendo, que é concreto, então o profeta dá essa mensagem de esperança. Atenção, senhores, que quando nós estamos no sofrimento, sobretudo no sofrimento social que atinge a tantas pessoas, não é difícil nesse momento dizer uma palavra de desespero. O desafio para nós que somos pessoas de fé é conseguirmos desdramatizar a nossa história, a história do nosso povo, com uma palavra de esperança, para que nós não sejamos uma pessoa para acrescentar mais desespero e sofrimento na vida do nosso povo. Então, por isso que o profeta cumpre a sua missão, que é aquela, e o texto de hoje é um texto belíssimo, que busca dar esperança, alimentar o sonho de um povo. Senhor, eles a ti recorreram na angústia, como a mulher grávida, ao aproximar-se o parto, geme e chora em suas dores. Assim nós, Senhor, em tua presença. Então, que compara a dor com a dor de uma mulher no parto, que geme, que chora, mas também é um sinal de esperança, porque a vida está para aparecer na sua plenitude. A tal ponto que a palavra de Deus vai usar muito essa imagem da mulher grávida para dizer que quando nasce a criança, ela já não mais se lembra da dor que sofreu, porque sabe que aquela dor foi uma passagem para uma grande alegria, a alegria de uma vida nova. Concebemos e sofremos dores de parto, e o que geramos foi vento. Então, com tanto sofrimento, com tanto empenho longe de Deus, o que se gerou foi nada. Não demos à terra frutos de salvação. E agora então um anúncio muito interessante, porque a fé na ressurreição é uma fé que vai se consolidando aos poucos no Antigo Testamento, até chegar à plenitude da revelação em Jesus. Então veja a que ponto chega a esperança que transmite Isaías. Reviverão os teus mortos e se levantarão também os meus mortos. Despertai e cantai louvores, vós que jazeis no pó. Senhor, é o orvalho de luz, o teu orvalho, e a terra trará à luz os falecidos. Então, uma mensagem que é uma mensagem de esperança para quem está vivo, mas também que diz, olha, a vida daqueles justos que morreram, daqueles que perderam a vida nesse sofrimento, não termina no túmulo. Deus vai devolver a vida, Deus vai fazer reviver os seus filhos, e nós veremos os mortos do Senhor, os nossos mortos, reviverem, voltarem à vida novamente. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 101, vós, Senhor, permaneceis eternamente. Levantai-vos, tende pena de Sião, já é tempo de mostrar misericórdia. Nós vimos o profeta Isaías que vai suscitando a esperança do seu povo, e agora na oração nós suplicamos ao Senhor,
é a cidade do Senhor, a Sião, que ali suplica, pede por misericórdia, pois vossos servos têm amor aos seus escombros. Então, as ruínas também vai se falar no Salmo, ou seja, que é uma cidade que está devastada, mas que vai falar, temos amor a essas ruínas, por quê? É a cidade do Senhor, é a Sião. Então, por isso que suplica ao Senhor de ter misericórdia. As nações respeitarão o vosso nome, quando o Senhor reconstruir Jerusalém. Ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, e da morte libertou os condenados. Mais uma vez, essa mensagem de esperança também para com os irmãos que já partiram desta vida. Hoje, no Evangelho, nós primeiramente temos a aclamação: vinde a mim todos que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Mas é um texto breve, que é a única vez que Jesus se apresenta diretamente como modelo. E Jesus diz isso em continuidade à oração de louvor que nós ouvimos no texto de ontem. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Qual era este fardo? Este fardo a que Jesus se refere, provavelmente é o peso que era para o povo de Israel. Isso no Evangelho de Mateus nós vamos ouvir muitas vezes, quando Jesus reprova os fariseus e mestres da lei, porque eles colocavam os fardos pesados da observância da lei mosaica sobre as costas dos outros, e eles mesmos não se interessavam de mover esse fardo nem sequer com o dedo. Então, meus caros, estejamos atentos, porque nós podemos fazer um caminho de vida religiosa, de vida de fé, que é aquela de fazer pesar a experiência de Deus sobre os outros, que não se anuncia o júbilo, a alegria da salvação, mas sim o peso de levar um fardo nas costas, que é uma fé anunciada como resignação, como tudo aquilo que você tem que deixar de fazer, e não como um alcançar a graça de Deus, alcançar uma vida nova. Então Jesus tem misericórdia desse povo, vai se compadecer em algumas páginas do Evangelho, vai falar que são como ovelhas sem pastor, vai dizer que vai se apresentar como o pastor, vai reprovar duramente os fariseus, os mestres da lei, por causa dessa relação ruim com o povo de Deus, e que vai falar para o povo assim: vocês devem viver o que eles anunciam, mas não devem tê-los como modelo. Então Jesus vai dizer assim: todos vocês que estão cansados, que estão nesse sofrimento, vinde a mim. Ele acolhe, ele vai dar descanso. Tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo na tradição bíblica? É a lei de Deus e a sabedoria. Então o jugo ele tem duas dimensões, e que vai unir duas vacas, por exemplo. Então, que são essas duas coisas: a palavra de Deus, a lei, e a sabedoria, que é o discernimento para bem viver essa palavra. Tomai sobre vós o meu jugo. Jesus anuncia uma palavra de Deus que é a vivência plena da lei mosaica, mas sem fazer com que o outro sofra por causa da vivência dessa palavra. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É essa a expressão. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. É essa a expressão que Jesus usa para se apresentar como modelo. A mansidão e a humildade, que são princípios para um caminho de vivência da palavra, para viver a conversão. E vós encontrareis descanso, finalmente o descanso que ele chama para experimentar, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na oração hoje, depois da comunhão, assim rezamos: alimentados pela vossa Eucaristia, nós os pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos este mistério. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.